Boa noite, Rafa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Vamos dar início hoje à nossa live. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia da alma, né, Rafa? É isso aí. Algumas coisas bem interessantes e muito importantes. Super importante. Porque a gente vai acabar complementando o que a gente falou a live passada, né? Que a gente traçou o caminho da evolução da alma. Só que agora a gente vai falar como, né, ela se forma, né? Como que se forma. Então, a gente já vai começar nesse ponto. A gente aqui na terceira dimensão, como a gente chama, a gente só vê o corpo físico, né? Mas o nosso espírito, a gente tem 7 corpos energéticos. E a gente precisa entender isso porque tem umas situações que ocorrem, né, na nossa caminhada aqui que foge um pouco de certas explicações porque a gente só vê o corpo físico, a gente só vê matéria. Então a gente vai tentar expandir um pouco mais, esclarecer um pouco mais essa situação, né? Esse contexto. Então a gente só enxerga o corpo físico, mas a gente, atrás desse corpo físico, tem 7 corpos energéticos, né? E nos estudos que a gente vai buscando, a gente dá nomes para a gente tentar entender, né? Então, a gente tem o corpo físico, né? A gente tem o corpo etéreo. O que é isso? É uma sutileza além do corpo físico. Igualzinho o corpo físico, só que é um corpo energético. Existe o corpo astral. Então, o corpo astral. Depois do corpo astral, a gente tem o corpo mental. Aí tem o mental inferior, tem o mental superior, tá? Tem o corpo que chamam de búdico e tem o corpo átmico. Esse corpo átmico que falam é o nosso espírito. Então, nessa ideia que a gente está trazendo, como é que funciona? Deus, né, o Criador, criou nosso espírito. Então, ele criou lá nosso espírito e, a partir do nosso próprio espírito, foram se criando esses outros corpos para que a gente pudesse fazer o quê? Vivenciar a vida. Olha que coisa maravilhosa. Vivenciar a vida. Então, criou-se o corpo átmico lá, nosso espírito. Imagina uma bola de luz. Vamos imaginar. Imaginação. Imagina uma bola de luz. Dessa bola de luz, né, formou o corpo búdico. Então, a bola de luz dentro de uma outra bola energética. Então, criou-se o corpo búdico para a gente vivenciar a vida física. Mas ainda existe um caminho para isso. Depois desse corpo búdico, criou-se o corpo mental, que é os nossos pensamentos. E aí tem o corpo mental superior, que a gente já vai explicar o que é isso, e o corpo mental inferior, que é um campo energético dentro de tudo isso que a gente está falando. Corpo átmico, corpo búdico, corpo mental. Do corpo mental, tá, saiu o nosso corpo astral. Olha que legal. Então você veja que do nosso espírito sai todos os nossos corpos. Então nós criamos os nossos corpos. Guardem bem isso que vai ser muito importante saber. Então estamos lá com o nosso corpo astral, que é energético, é uma energia. Aí cria-se, é igualzinho que a gente está aqui, só que de uma sutileza, né? Uma sutileza maior. Ele chega a ser transparente para nós como seres físicos. Então, do corpo astral, o corpo etéreo, né, que é mais sutil, e depois do corpo etérico surge o corpo físico. Então, na complexidade do universo, é assim que se desencadeia os nossos 7 corpos. E daí, como a gente já falou lá, quando a gente perde, por exemplo, o corpo físico, que a gente chama de morte, né, que a gente tem que entender muito bem o que é essa morte, que na verdade é só uma transformação, a gente vai viver, tá, em corpo astral.
Então, esses 7 corpos que a gente tem é para a gente vivenciar a vida aqui na terceira dimensão. Com esse corpo físico, a gente não pode vivenciar a quarta dimensão no mundo astral. Então, o que, que acontece? O universo, na sua sabedoria, criou um corpo astral, de acordo com a mesma frequência, de acordo com a mesma vibração daquela dimensão. E a gente tem que ir imaginando como é que isso funciona. Para quê? Conforme a gente vai imaginando, a gente vai expandindo a nossa consciência. Então a gente já sabe que a gente tem 7 corpos que habitam, né, o espírito. E a partir do nosso próprio espírito se criou-se os nossos corpos. Então, o que acontece? Quando a gente pensa, tá, a gente está pensando com o corpo mental. Quando a gente tem as nossas emoções, tá, a gente está sentindo no nosso corpo astral. Só que o que acontece? Chega no corpo físico toda essa energia. E aí a gente verbaliza um pensamento, ou a gente tem as nossas emoções, né, as nossas ansiedades, as nossas alegrias. Então a gente sente no corpo físico o que a gente tem no nosso corpo mental. Que o nosso espírito dá vida a tudo isso. Então, por que isso é importante a gente... O nosso corpo físico, tá, só acontece os efeitos das causas do nosso corpo astral, dos nossos corpos mental, nosso corpo mental. Então, quando a gente fala de manifestação na matéria, é isso. Então, o nosso espírito lá criou esses 7 corpos para manifestar a vida material aqui no corpo físico. Só que, em decorrência lá de como vem desencadeando, né? Então, como é que desencadeia? A energia do espírito, ela é pura luz. Imagine uma bola de pura luz. Essa luz vai se condensando e virando os outros corpos, até chegar ao corpo físico. O que é o corpo físico? Matéria condensada. Aí a gente consegue enxergar. Se a gente estudar qualquer livro de física, a gente vai entender isso aí. É tudo energia, matéria condensada. Então, vai baixando a vibração, né, do nosso espírito, vai baixando a vibração do corpo mental, vai baixando a vibração do nosso corpo astral, chega no nosso corpo físico materializado. Qualquer coisa, um pensamento, nossas emoções. Então, para nós entender como que se materializa nossas emoções. Uma pessoa que está, vamos lá, ansiosa. Essa ansiedade nasce, né, é uma energia que está no corpo astral. Dependendo de quanto tempo você nutre essa ansiedade, ela se materializa no corpo físico. E aí dá todos aqueles sintomas da ansiedade. E aí o que acontece? Se a gente tratar os sintomas no corpo físico, vai passar, mas não vai resolver a ansiedade, que é uma energia do corpo astral. Então, quando a gente fala assim, a doença ela existe, mas na verdade quem faz a doença é a nossa alma que está doente. Imagina assim. Então a gente tem que ter esse complemento. A gente tem que tratar a doença e o doente, que é a nossa alma. Então a gente vai... Como é que funciona isso, né? Vamos pegar o exemplo da ansiedade. Você está ansioso, né? Você está tremendo lá, você está nervoso lá com ansiedade, aquela preocupação. Isso é sintoma, é efeito se manifestando, se materializando aqui na dimensão do físico, do nosso corpo. Mas é uma energia que está no campo astral. Então, se você trata esse sintoma aqui, vai funcionar. Vai resolver, né,
os sintomas. Mas amanhã depois você já está ansioso de novo. Por quê? Porque não foi, né, resolvida a energia que causa ansiedade. Ou seja, nos outros corpos. Tá? Então, enquanto não transformar aquela energia da ansiedade, ela vai ficar manifestando no corpo físico. Então, tem que tratar o corpo físico e tratar a nossa alma. Então, por que a gente está falando isso? Porque tudo é energia. Então, a energia da ansiedade, lá, que é o exemplo que a gente pegou, ela vai se materializar no corpo físico. Então, vem de dentro para fora. A gente fala muito sobre isso. Olha só que interessante. De dentro para fora. Então, você tem que tratar de dentro para fora. É o que a gente sempre fala, né, Rafa? Sempre se voltar para dentro para resolver qualquer questão. Qualquer questão. Por quê? Porque tudo é criação do espírito da pessoa. Se o espírito está doente, vai manifestar na vida física. Então não adianta correr aqui, né, tratar alguma coisa no campo físico sem olhar o lado espiritual. Tem que olhar o lado espiritual. Tem que olhar. E aí a gente pega qualquer coisa. A gente vai explicar o seguinte. Por exemplo, questão que é problemática para a espiritualidade. Por quê? Porque quando... vou explicar assim, ó. Quando a alma está doente, por exemplo, que daí existe as energias no corpo astral que a gente falou. Essa energia do corpo astral, ela tem que ser limpa. Então, energias negativas, esses morbos fluidos, que são energias pesadas, não pode ficar no corpo astral. Tá? Por quê? O corpo astral é que a gente vai ter a vida para frente. Lá a gente não morre, vamos dizer assim. Morre o corpo físico. E as pessoas vivem em corpo astral. Então, toda a energia... Por isso é tão importante, né, Rafa, fazer esse processo de autoconhecimento. É fundamental para chegar nesse ponto de entendimento. Exatamente. Mas falando isso em outras palavras, toda a energia mórbida que as pessoas criam com a mente, criam com emoções desequilibradas, afeta esse corpo astral. E é preciso ser limpo. O corpo astral não pode ficar doente. Não é doença, como a gente imagina. São energias que precisam ser limpas, transformadas. Como que o universo, como que a natureza, na sua sabedoria, né, Deus, fez para que as pessoas limpassem essa energia do corpo astral? Fez o corpo físico. Então, assim, o nosso corpo físico nada mais é que uma limpeza do corpo astral. Então, o que a gente chama de doença é uma limpeza do corpo astral. É só isso. Claro que tem toda uma complexidade atrás disso, né? Mas é isso, é a energia que a gente acumula pela mente, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, né? Uma energia ruim, densa, de vícios, de maus hábitos, de maus pensamentos. Tudo isso gera uma energia ruim, né? Uma energia mórbida, grosseira, que se instala no nosso próprio corpo. E é preciso limpar. Como que a gente limpa isso? Expurga em algum lugar. O universo criou o corpo físico para isso. Então vai expurgar no corpo físico. E a gente chama do quê? Doença. Né? Então a gente chama de doença. Por que a gente está falando isso? Porque é o seguinte, você pode tratar o corpo físico, deve, senão Deus não criaria a medicina. Só que tem que complementar isso com a cura da nossa alma. O que é essa cura da nossa alma? Pensamentos bons, começar a largar os vícios, começar a ter pensamentos mais virtuosos, né? Fazer a caridade,
começar a amar o próximo. Todo esse tipo de ação que a gente tem na nossa mente, esses pensamentos, gera uma energia boa, que vai ajudar a transformar a energia ruim. Vamos chamar de energia ruim. Né? Essa energia mórbida, então, que fica em nossos corpos. Pensa o seguinte: a pessoa que fez alguma maldade, seja ela qual for, prejudicou alguém, seja nessa vida, seja ou em vidas anteriores. Quando ela faz isso, ela agrega para ela toda essa energia mórbida no corpo astral. No corpo astral. Que a gente costuma chamar de karma. Vamos complementando aí, né? Sim, a gente dá o nome de karma para isso. E daí o que acontece? Está lá no corpo astral. É preciso ser limpo. Ou curado. Dá o nome que quiser. Então, só que é o seguinte. Se a pessoa começa a fazer coisas boas, começa a amar o próximo, nessa vida, né? Começa a amar o próximo, começa a fazer a caridade, ajudar. Isso gera uma energia boa, que vai transformar a energia ruim que você agregou, prejudicando alguém. Se a pessoa faz isso com dedicação, né, com força de vontade, né, com o coração, como a gente chama, a energia que está no corpo astral vai ser limpa sem se materializar no corpo físico. Olha que coisa maravilhosa. Então, não precisa se ficar doente aqui no corpo físico para limpar as energias do corpo astral. Basta que as pessoas entendam que tem que curar a alma. O que é curar a alma? Começar a amar, começar a ajudar, trocar os vícios por coisas boas, por hábitos bons. São coisas então, não precisa... bem sutis, né, Rafa? São coisinhas assim, faz toda a diferença no nosso dia a dia. Faz toda a diferença. As pessoas, então, a gente está trazendo essa consciência agora, porque isso é muito poderoso, é transformador, transformador. E a gente vai, então, toda vez que a gente, por isso que a gente fala lá, tudo que eu faço para o outro volta para mim. Por que isso? Porque se você prejudica outras pessoas, você já está com aquela energia ruim de prejudicar alguém. E isso agrega no teu corpo astral isso. E aí você pega essa energia e materializa nos outros. Mas você já tem essa energia ruim. Inveja, ciúme, raiva, qualquer energia dessas que são pesadas, a gente chama elas de negativa, porque ela tem uma vibração pesada. A tendência é sempre jogar no outro, né, Rafa? Começar a visualizar tudo no outro, o que a gente reverbera dentro. A energia que está circulando dentro da gente. Aí você vê defeito, você vê erros, tudo que está ali é transmitido para o outro vira o nosso espelho, fatalmente, né? Sim. Você só vê no outro o que você tem dentro, né? Isso vai ter que ficar muito claro uma hora. A gente só vê no outro o que a gente tem dentro. Se a gente tem a energia do amor, a gente vai ver amor nas outras pessoas, mesmo que elas não apresentem. A gente vai ver, né? A gente vai ver tudo o que tem dentro. Só que essa energia que a gente tem dentro é dentro da onde? É dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo mental, dentro do nosso corpo astral, que se materializa aqui no físico. Então, é simples da gente entender isso, porque vamos falar assim, ó, antes de você dar um tapa em alguém, você pensou nisso. Não tem como ser diferente. Você pensou, gerou essa energia de bater no outro, né? Negativo. Exatamente. Já essa energia mórbida já agregou no corpo astral e se materializou aqui. Aí você foi lá e deu um tapa na pessoa. Só que antes de você... Vamos supor que a pessoa não chegou a bater no outro, mas aquela energia mórbida do pensamento de bater já está em você. Então olha como é...
Então, olha como é sutil essas coisas. O fato de você pensar no outro, em bater no outro, já é prejudicial. Porque essa energia mórbida, essa energia negativa que a gente fala, já está em você. E o problema não está nem bater no outro, mas essa energia que você está gerando em você mesmo. Vai ter que ser limpa. Vai ter que ser limpa. Uma hora vai ter que limpar. Se não limpar com atitudes de gerar energia boas, por exemplo, você pensou em bater em alguém. Agora você vai ter que pensar em ajudar alguém. Ajudar de qualquer maneira. Dar um prato de comida para alguém, atravessar alguém na rua, não importa. Ajudou, gerou energia boa. Limpou aquele pensamento ruim que já teve. Se não limpar, esse pensamento vai ter que sair uma hora de alguma forma. Aí manifesta no corpo físico. Aí machuca a mão, machuca o pé. O que é isso? A energia saindo de alguma maneira. E aí cada um tem a sua individualidade. Tem um que só dá uma batida na mão, tem outro que perde o dedo, e por aí vai. Depende do tanto de energia fluídica, mórbida que tem no corpo astral. Aí vem Então, aquela famosa perguntinha, né? Tá acontecendo as coisas, eu não sei o porquê. pois é, as pessoas ficam buscando situações onde não vão achar a resposta. É isso que a gente está trazendo aqui. Se não procurar a espiritualidade, o que é espiritualidade? É conhecimento, é só isso. Se não estudar a espiritualidade para entender como é que tudo isso funciona, vai ficar sem resposta, vão ficar andando, dando voltas e voltas, sem resposta, tratando sintomas. Você pode e deve tratar os sintomas, mas você tem que complementar aonde é que está a causa. E a causa está na espiritualidade. A gente já vem falando isso. Causa e efeito. Onde que está a causa das coisas? Na espiritualidade. Onde é que a gente pode entender isso? Como a gente explicou no início. Deus transformou, criou nosso espírito. Do nosso espírito começou a criar todas as nossas outras energias, até chegar no corpo físico. E Se tem uns isso. gráficozinhos bem legais, né, Rafa? A gente pode até andar postando lá no feed, né, para o pessoal Então, entender melhor, visualizar. sim. E se é assim com os corpos físicos, é assim com tudo. É assim com o teu pensamento, é assim com as tuas emoções. Então não existe nada fora, existe tudo dentro. O teu próprio espírito dá energia, dá vida, né, para que tudo aconteça. E se tudo acontece através do seu espírito, então tudo é tudo. Então, é claro que o exterior pode influenciar, mas essa influência você compra para você. Então, uma das coisas que as pessoas vão ter que começar a se conscientizar. Por exemplo, certos vícios. Né? Por que a gente chama de vício? Porque chega um ponto em que a pessoa não tem mais controle das coisas. O vício já tomou controle. Que tipo de vício? Pode ser a glutonice, vício de comer, pode ser vício da bebida, pode ser o vício do cigarro, pode ser o vício sexual. E aí a gente já vai comentar como é que funciona esses vícios, as consequências disso. Pode ser o vício, qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. O que é o vício? O vício é algo que domina as pessoas. A É o pessoa não excesso, consegue, né, Rafa? a pessoa não consegue mais viver sem aquilo. Tá? Só que o que acontece? Então, vamos pegar o vício do fumo, o vício do cigarro. Né? É uma coisa externa. Só que é o seguinte, antes de aparecer o cigarrinho ali, ele é uma energia também. E ele é uma energia que causa muito dano no corpo astral.
ele causa muitos danos no corpo astral. Ou seja, você tem um pulmão astral, etéreo, né? mais sutil. Então, essa energia do cigarro provoca problemas nesse corpo astral. Muitas vezes não dá tempo de chegar no corpo físico para expelir aquela energia. E aí que acontecem as confusões, ó. Por quê? Porque eu escuto muito assim, fulano fumou 80 anos e não teve nada. Pois é, sorte, né? Não teve nada no corpo físico, mas tenha certeza absoluta que no corpo astral ele vai ter que limpar toda essa energia uma hora. É aí que mora o problema. A gente já falou aqui, morreu, não acaba tudo não, continua igualzinho tá aqui. E vai ter que limpar do outro lado. Vai colher os frutinhos, né, Rafa? Exatamente. Só que é o seguinte, do outro lado, o negócio é um pouquinho mais embaixo. Não é tão... Aqui, por mais que a gente entenda o sofrimento, ainda é light. Porque do outro lado é mais intensa a coisa. É mais intenso. Por isso que a gente está trazendo essas problemáticas para as pessoas começarem a se conscientizar. Tá? Porque do outro lado, não tem cigarrinho. E o desejo, o vício do fumo, você vai levar com você. Se você não resolver isso aqui agora, você vai levar, certo? Depois que você partir desse plano. Depois que você morrer, depois que você desencarnar, você vai levar o desejo do fumo. Só que lá não tem. Porque não tem o comidinha, cigarro... não tem bebidinha, não tem cigarro, né? O cigarro é uma energia materializada aqui. Veja, uma energia que se materializou aqui. Faz parte do jogo, ok? Só que prejudica demais quando se vicia. E vai ter que limpar essa energia. O corpo astral não pode ficar com essas energias mórbidas, porque senão não evolui. E para o universo tudo tem que evoluir o tempo todo. Então, tem que limpar toda aquela energia para evoluir. Entendeu? Então, se você, né, tem esse hábito, o vício do fumo ali, mas eu tô tranquilo aqui, fisicamente ok, só que no corpo astral é o problema. Porque lá não tem como não estar doente. Você está agregando ainda toda essa energia. Talvez, né, e aí entra as variáveis que a gente fala. Talvez você não tenha muito karma. O que é karma? Karma é toda uma energia mórbida que a gente traz de vidas anteriores. Talvez você não tenha tanto karma e você está no vício do fumo nessa vida e agregou lá um pouco de energia e não pôde expelir nessa vida. Foi isso que aconteceu. Só que você vai expelir ou numa próxima, só que vai sofrer muito no astral por causa disso. Porque lá você vai sentir o desejo de fumar e não vai ter o cigarro lá, porque lá não tem. Porque o cigarro é uma coisa da matéria física. Porque lá tudo é energia. São energias mais sutil. Né? Então, as pessoas que têm esse vício, né, vai levar, se não conseguir dominar aqui, vai levar para lá. Porque a gente vai... Lembra que eu falei? Corpo astral, a gente sente as emoções. Corpo mental, a gente pensa. Então, o físico só materializa as nossas emoções, só materializa nossos pensamentos. E muitas vezes, né, acontece de a pessoa reencarnar já com problema de saúde já decorrente disso. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Então, quando a gente desencarna, a gente vai viver em corpo astral e em corpo mental, tudo certinho. Então você leva as emoções, você leva os desejos, você leva os pensamentos. O corpo físico é só materialização do que você pensa e do que você sente. Então, morreu aqui, acaba tudo? Não, só acaba a materialização das coisas, é só isso. O desejo, a vontade, você vai levar. Por isso é importante a gente estar trazendo esse esclarecimento, porque é muito difícil de controlar, né, na quarta dimensão, esses desejos
desejos, porque eles se intensificam, eles ficam mais fortes, né? Então, a gente está falando da questão do fumo. A bebida é a mesma coisa. A bebida é a mesma coisa. Lá não tem, mas o desejo a pessoa leva, né? Uma coisa que a gente queria falar lá é a questão sexual, que é um vício também. O que acontece? Essa pornografia que a gente está vendo aí, né? A questão da promiscuidade. Qual foi o efeito? A causa é esse desejo exacerbado, né? Esse desejo, essa emoção, esse pensamento da questão sexual, da pornografia. Qual foi a consequência disso na vida física? A AIDS. Tá vendo como é que funciona o negócio? Querem explicação das coisas? Estuda espiritualidade, vai ter. Então, a humanidade inteira agregou tanta energia ruim dessa pornografia, que isso aí não é uma energia boa, ela é mórbida, né? O Criador, Deus, ele não criou o sexo para pornografia, ele criou o sexo para procriação. Então, quando existe a pornografia exacerbada, está indo contra a natureza do universo. E aí tem as consequências. Eu queria trazer esse assunto para que... Qual foi a consequência dessa pornografia? A AIDS. Por quê? Simples, para frear um pouco as pessoas. Querendo ou não, muitos tiraram o pé, entendeu? Porque o que acontece? A pessoa está aqui, né? Pornografia em cima de pornografia, pornografia em cima de pornografia. Aí chega um ponto que ela está tão, com essa carga negativa no corpo astral dela, tão mórbida, que aí ela se materializa uma doença para ela frear um pouco, né, as consequências que ela vai ter depois que ela morrer. Olha como o universo é sábio. Aí a pessoa ganha uma doençazinha ali, que pra gente é uma tragédia, olhando só a questão física, né? Só que pro universo isso é maravilhoso, porque a pessoa parou de fazer besteira. Isso é em tudo. Então, quando a pessoa lá bebe demais, quais as consequências de beber demais? Começa a fazer um monte de besteira, arrumando, agregando, que a gente chama de karma, energia mórbida. Desmancha a família, briga com a esposa, bate nos filhos, está gerando karma. Aí o universo, na sabedoria, muita bebida, o que faz? Uma doençazinha lá. Aí o que a pessoa faz? Para de bater, para de brigar com a esposa, começa a refletir. Né? Quantos a gente conhece que depois de um problema no estômago, no fígado, por causa do álcool, não parou de beber? É só a gente começar a refletir. Para o universo, isso é maravilhoso. Porque o sofrimento na vida física não é nada em comparado ao sofrimento depois que morre. As pessoas acham que morreu, acaba tudo. Não é bem assim que funciona o universo. E a gente que sabe, né, está trazendo esse conhecimento para ver se as pessoas começam a evoluir, começam a expandir a consciência. Então, assim, tudo que vai contra a natureza causa energias negativas. Prejudicou o próximo, está causando energia negativa. A gente, não sei se a gente falou aqui já, mas assim, uma das piores, tá, consequências é o ato de se suicidar. A pessoa não trouxe isso ainda. Então, a pessoa que se suicida está indo contra toda a natureza do universo, da criação, da vida. As consequências são inenarráveis. Não tem como falar.
imensuráveis. Agora, o que é o suicídio? É o ato de ir contra a vida. Pois é. Agora, qual que é o ato de ir contra a vida? Todos os atos que vai contra a vida é considerado pela espiritualidade suicídio. E os Fumo. vícios estão incluídos. Sim. Fumo, álcool, comer demais, exagerar as coisas, pornografia. Então, tudo que vai contra a vida é considerado suicídio. E é uma das piores consequências no plano astral. A gente não tem como mensurar isso. E dentro disso, né, que a gente está trazendo, mais que é a questão dos karmas, né, porque não é só nessa vida que a gente provoca essas energias mórbidas, negativas. Pode ser em milhares de outras vidas atrás. E faz parte do jogo. E a gente vai ter que entrar no equilíbrio. Então, quanto mais a gente tem essa energia mórbida, a gente vai ter que ir limpando. Então, se a gente tem bastante, é uma reencarnação atrás da outra para limpar. É uma vida atrás da outra. Cada um com o seu planejamento, cada um com o seu estilo. Para quê? Para a gente aprender a parar de fazer, né, esses karmas e começar a ascender uma evolução menos de sofrimento, de menos sofrimento. A gente tem que evoluir, só que essas ações nossas que nos prejudicam, a gente não consegue evoluir como o universo gostaria que a gente evoluísse. Então, por isso, a gente tem que limpar toda essa energia negativa. Então, a gente já falou que quando a gente parte daqui, né, a gente desencarna, morre, a gente vai viver igualzinho do outro lado. Só que a energia mórbida fica no corpo astral. Então, vamos pegar um exemplo de infinitas variáveis, mas a gente traz um exemplo para a pessoa começar a entender. Uma pessoa que se suicidou aqui, tá? O que ela fez? Ela foi lá e deu um tiro na cabeça. Morreu. Só que ela, fisicamente, ela deu um tiro na cabeça. Mas energeticamente, ela deu um tiro na cabeça do corpo astral dela. Ou seja, ela vai sofrer as consequências do outro lado. Entendeu? E aí o que acontece? Aquela energia mórbida dela mesmo se dilacerar no corpo astral, tá? Quando ela reencarna com esse mesmo tipo de energia que não deu tempo, não conseguiu limpar lá, né, que a gente chama de lá na dimensão astral, ela vai nascer com esse problema. Então está aí a explicação de que uma criança, quando nasce, é com algum tipo de doença, algum tipo de problema. É isso que acontece. Às vezes ela está com aquela energia no corpo astral, não deu tempo de limpar, não deu tempo de ficar perfeita, teve que reencarnar por inúmeros motivos, né? Então reencarna com um problema na cabeça. Aí as pessoas ficam assustadas, com pena, com dó, e tudo isso que a gente vê aí, né? Como é que pode uma criança nascer? Por quê? Por que as pessoas pensam assim? Elas só estão vendo a questão física, né? O momento do nascimento, a criança ali. Só que se ela começar a buscar conhecimento e procurar saber o que acontece, ela vai descobrir rapidinho que aquela situação da criança que nasceu com algum problema na cabeça, seja qual for, vem em função do karma que ela mesma criou numa vida anterior. Ou em 2 vidas anteriores, ou em 3, não importa. Então, o corpo astral está com problema, vai nascer aqui com problema também, até ser limpa essa energia. Como é que limpa, que a gente explicou? Limpa no corpo físico, em forma de doença. Então, se as pessoas começassem a entender isso e a tratar as doenças com mais, por incrível que pareça, mais gratidão, porque aquilo é uma bênção na vida dela, seria muito
mais fácil a cura, porque ela ia entender que tem que curar a alma também. Então, se a pessoa tem o vício do fumo, por exemplo, o vício do álcool, se ela tratar fisicamente aqui o vício, que é os sintomas, ok, mas se ela não tratar o campo mental, o corpo astral, ela vai voltar a beber de volta, ela vai voltar a fumar de novo. Ela tem que ter uma força sobre-humana para não voltar para o vício de novo. Só que essa força sobre-humana vai tratar a alma dela. Então, se ela não tratar essa energia do desejo, do vício, no corpo mental, no corpo astral, ela vai materializar aqui de novo, a vontade. Né? E uma coisa que as pessoas fazem muito é trocar um vício pelo outro, não vai adiantar. Então, quer sair de um... problema, né? Exatamente. Só está trocando o problema. As energias é a mesma. Porque a energia está no corpo astral. Então o que tem que fazer? Tratar o corpo astral. Como é que faz isso? Poxa, tem terapia, troca de pensamento, começa a elevar a vibração, começa a ter mais amor, começa a ter mais gratidão. Está trocando a energia. O que vai fazer? Isso faz com que você expurgue aquela energia de outra forma. E não vai mais ter o desejo do fumo. Né? Você está limpando. A limpeza, gradativamente. Exatamente. Você está limpando de uma outra forma, que a gente chama que é sem sofrimento. Então, como que você vai curar a sua alma? Se espiritualizando. Ou, em outra palavra, se evangelizando. Ama o próximo, ajuda, porque aí você vai estar fazendo o quê? Criando energias positivas. A energia positiva limpa a energia negativa. E se a pessoa tiver força de vontade realmente, né, a energia negativa não vai expurgar no corpo físico. Ela vai limpar antes. Mas tem que ser sincera, aquela coisa sincera, do coração. Que a gente chama que é da alma, né? Aquele desejo que vem da alma. De se melhorar, né? De amar o próximo, de ajudar. E isso entra, que a gente chamou o autoconhecimento que a gente vem trazendo. Isso é se autoconhecer. Então você pega lá... E nada está separado, né, Rafa? Até o conhecimento vem tudo agregado. É um puxando o outro. É como um novelo de linha, né? Não tem como sair fora. Tudo é energia? Porque tudo é energia. Porque o que a gente falou no começo, tudo vem de uma única energia, então tudo é a mesma energia. Só que ela se transforma em coisas diferentes. Mas se você pegar um copo d'água e pegar um celular, a energia é a mesma. É a mesma energia, só que transformou-se em coisas diferentes. Então você veja que é simples, ao mesmo tempo que é complexo. Mas a gente não precisa entender a complexidade do negócio, mas basta que a gente aplique a simplicidade. Então, se a gente fala assim, quando você eleva a vibração, você resolve todos os problemas, é por causa disso. Todos os problemas. Como é que eleva a vibração? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Quando você tem amor ao próximo, você vai ajudar, você vai praticar caridade, você não vai prejudicar mais ninguém. Isso faz o quê? Gera energia positiva. Quando gera energia positiva, limpa toda a energia negativa que você traz. A gente está falando de questões do corpo físico, só que a energia negativa, ela paralisa a questão financeira, ela paralisa relacionamento, ela paralisa a amizade, tudo que trava a energia negativa que você tem no corpo astral. Porque é emoção. Está tudo interligado. Porque é emoção, porque é os pensamentos. Então, quais tipos de pensamento a pessoa tem em questão de
dinheiro, em questão de relacionamento, está criando energia. Está transformando a energia que vem do espírito em alguma coisa. E aí passa pelo corpo astral, e aí se materializa aqui no corpo físico. A gente chama de corpo físico, mas se materializa no campo físico. Então, cada um tem, né, tem as coisas de acordo com o que é. Esse o que é as energias que você tem no corpo astral, corpo mental. Então, a gente fala muito lá, que tipo de crenças você tem? É isso que você vai criar. Enquanto não trocar as crenças, vai criar a mesma coisa. Não tem como sair disso. Daquilo que está... Vai criar mais. Então, se a pessoa não muda a crença do fumo, vamos lá, para de pensar em fumar, não vai mudar, vai ficar criando aquilo. E vai aumentando, até que chega uma hora que o desejo fala mais alto, vai lá e volta pro fumo de volta. Sem contar, né, Rafa, aquela historinha lá que a gente vê do outro lado, a pessoa tendo que vir aqui para encostar em quem está encarnado, né? Para poder saciar, porque o desejo é tanto, a vontade é tanta. Tem consequências que a gente não consegue descrever, né? Mas, então, como é que isso funciona, né? Então, se a pessoa, como a gente falou, lá não tem cigarro. Então, quem fuma, por exemplo, vai atrair espíritos fumantes. Porque é assim que funciona, é a lei da sintonia. Você sintoniza com um fumante, outro fumante vai chegar, pode ver. Aqui já é assim, né? O cara que fuma, se dá bem com o que fuma, tal. Tudo certo. Só que, do outro lado, que é o corpo astral, também tem os fumantes. E aí eles vêm influenciar a pessoa que está fumando. Então, às vezes, o cara quer fumar um cigarro, né? Mas vem a espiritualidade do outro lado, que está com desejo de fumar, o cara fuma uma carteira na pegada. Isso é muito comum na bebida. Por isso que o problema do vício ele vai muito maior. O problema é a questão de ser viciado. Você vai atrair energias da mesma sintonia. Vai atrair, não tem como não ser assim. Então, quer mudar as coisas, tem que mudar dentro. Tem que mudar dentro. Então, vai fazer... O que é o autoconhecimento? Vai lá. É descobrir por que está fumando, qual é o gosto do fumo, descobrir por que está bebendo. Quando você descobre, você resolve o problema. Porque você vai buscar a causa. Vai buscar a causa. Né? E a gente vê as pessoas falando muita besteira nessas partes. Né? O que se escuta de bobagem, né? E aí trava todas umas pessoas. Então, por exemplo, fala que o cigarro acalma. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele traz um certo alívio momentâneo, mas o que ele prejudica, não vale a pena. Porque se o cigarro acalma, você pode fazer isso tendo autoconhecimento. É um poder que as pessoas não entenderam ainda. Então, quando a pessoa vai lá, né, toma um golinho lá de álcool lá para relaxar, ela pode relaxar se ela tiver autoconhecimento. Muito melhor do que um golinho de álcool. As pessoas não têm essa noção. Né? Porque tudo é pensamento. E esse livro, Rafa, que a gente, da fisiologia da alma que a gente estudou e tal, para mim foi muito importante dentro também do grupo das meninas lá sobre distúrbio alimentar, entendeu? Você não tem noção, é clareza que traz, reflexão que traz dentro de tudo que acontece. É vício em geral. Vício em geral. Então, vamos pegar aqui, você falou das meninas lá que quer emagrecer. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, qual é o problema? É que ela tem pensamento. Quando eu falo assim, você tem pensamento de gordo. Mas é isso mesmo. A pessoa tem os pensamentos, né, que ela só quer porque ela está viciada naquilo. Come sem fome.
tem uma ansiedade, briga com o namorado, com o marido, seja lá com quem, vai comer. Vai comer. Então, Tá aí o triste, que vai acontece? comer. E aí, vai na academia e vai não sei onde, e não emagrece. Por quê? Porque não mudou as energias. Não mudou dentro. Não mudou dentro. Está pensando mesmo. Está indo para a academia, mas está pensando em comer. Não Está trabalhou. pensando. Então, quando você pensa diferente, muda aqui. Então, a pessoa que quer emagrecer, vamos falar mais simples assim. Ó. A pessoa que quer emagrecer tem que pensar como magro. Não tão simples assim, mas só para entender. Porque se ela pensar que nem gordo, ela vai materializar isso. Né? Ela se vê gorda, ela come um alface e acha que engordou. Olha, a mente dessa pessoa é desequilibrada. Aí vai lá, então os problemas... come um hamburgão, acha que o hamburgão tá legal. O então, pensamento distorce tudo. Então, os problemas que a gente tem na vida física é em função dos nossos desequilíbrios emocional e mental. Chama-se desequilíbrio, a gente é desequilibrado. Por que a gente está trazendo o autoconhecimento? Para as pessoas começarem a se equilibrar. Então, a gente tem que conservar uma mente que a gente fala que é desperta para a vida. Desperta para a vida. Vigia os pensamentos. Que tipo de pensamento você está tendo? E aí você começa a trocar. Né? Que tipo de sentimento você está cultivando dentro de você? Tem que mudar, porque aquele sentimento, se for de raiva, está te trazendo muita energia negativa. Essa energia mórbida. Não está aparecendo no corpo físico. Beleza, mas no corpo astral, você está macetando o corpo astral com essa energia de raiva. Só que vai chegar um ponto que a raiva vai estourar no corpo físico. Como que estoura uma raiva no corpo físico? Você vai brigar com alguém, você vai bater alguma coisa. Pronto, aquela energia limpou o corpo astral, o corpo físico, dessa maneira. Só que você vai deixar chegar esse tipo de sofrimento para resolver essa questão? Não precisa. Basta que você tenha esse autoconhecimento, né, e transforme essa raiva antes que ela se materialize no corpo físico. Só que aí, a gente tem que ter uma vontade, né? Uma vontade de mudar. É aí que pega as coisas. Né? É um querer. E aí você treina a mente, você começa a treinar a sua mente para essa mudança. Porque o vício nada mais é do que falta de alguma coisa. É uma falta. A pessoa precisa buscar dentro o que está causando isso, essa falta. A falta do quê? Sempre existe um motivo para as coisas. Quando você acha o motivo, você muda ele. Né? Mas então, a gente treina a nossa mente, a gente começa a refletir, né? A gente começa aos pouquinhos ir exercendo uma mudança. Um exemplo aqui, ó, uma pessoa que fuma, né? Sei lá, 5 carteiras por dia. Começa a diminuir ao longo da trajetória, nesse esforço. Vai aos pouquinhos, não precisa, mas vai tendo essa... E coloca na mente que você quer mudar. Você muda. Mudou a mente, mudou os pensamentos, mudou as crenças, a materialização, a manifestação aqui no físico muda também. Muda. É só... Faz alguma coisa aí, ó, aos pouquinhos para ver. Você tem um hábito, você tem um hábito de, sei lá, assistir TV. Hábito também vicia, hein? Também é um vício. Né? Você tem o hábito de assistir TV. Tira esse hábito. Mas primeiro, muda aqui, ó, para você ver se você não assiste mais TV. Comece a colocar na tua cabeça que a TV não é bem aquilo que você pensava. Começa a refletir por que você assiste TV, por que você tem esse hábito. Aí você vai chegar a um ponto que vai falar, nossa, por que eu faço isso? Né? E aí você muda. Muda aqui dentro primeiro, vai mudar aqui no corpo físico.
Porque é assim que as coisas funcionam. Toda a energia que a gente pensa e sente se materializa no corpo físico. Quer você queira, quer você não queira. Então a gente tem que ter consciência disso. E por que a gente está trazendo essa explicação? Porque quando a gente traz essa explicação, por mais que as pessoas no começo, né, fiquem assustadas ou é muito complexo, mas é uma maneira de entender como é que as coisas funcionam. Isso abre um campo enorme para resolver as situações que elas querem. Porque elas entenderam que tudo está na própria mente. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não precisa ir atrás buscar situações fora dela. Claro, ela pode buscar ajuda. Pode buscar ajuda, isso é normal. Agora, tudo está dentro dela. O querer é muito importante nesse processo, né, Rafa? É querer realmente e fazer Tem que querer. acontecer. Você tem que ir todo dia fortificando a vontade. A cada dia que passa, você tem que estar mais convicto daquilo que você quer. Mesmo que no começo custe bastante. Porque não é fácil. Nenhum processo é fácil, né? Nenhum vem ao processo. Ainda mais dentro disso, de se conhecer, de se olhar. Você já vem ao longo de um caminho, né, habituado a certas coisas. A mudança, ela é drástica. Né? Só que você tem que começar. Uma hora você vai ter que começar. Porque as consequências, querendo ou não, vai vir. De um jeito ou de outro, vai vir as consequências. Então, quando as pessoas estão condicionadas a um hábito ou algum tipo de vício, né, para ela ter essa mudança é drástica. Não é fácil, porque o corpo já está acostumado. Porque tudo é vida, o corpo já está acostumado, a questão, o hábito está muito intrínseco ali. Né? Só que aonde que vai começar a mudança? Né? O conforto de ser consolado por aquilo. Exatamente. E aonde é que está a mudança? Na mente. Então, se não mudar a mente, não adianta querer parar aqui, é muito difícil. Uma pessoa que vai lá, que bebe, largar a bebida aqui já, nossa, é drástico para ela. É muito poucos que conseguem. É muito poucos que conseguem. Mas se ela entender isso e aos poucos ir trabalhando, ela não vai sofrer tanto e vai se libertar disso. Mas ela tem que entender que é a mente, o sentimento, buscar os motivos que faz com que ela vá ter aquele vício. E aí resolve. E aí manifesta aqui. Porque a problemática não está só aqui. Vai muito além disso. Vai muito além. A gente explicou aqui, toda a energia ela vai condensando até se materializar. Né? Só que, mesmo depois que a gente atuando no corpo astral, no nosso corpo mental, e a gente vai ter que mudar. E a gente chegou num ponto de evolução que a gente tem que começar a desenvolver o que a gente chama de o corpo, que é as nossas virtudes, né, superiores, que geram energia positiva. Tipo, amor, compreensão, o respeito, a paciência, a caridade. Então, todas essas energias têm que ser desenvolvidas no nosso corpo mental superior. O nosso corpo mental inferior que a gente falou é o que a gente tem aqui, né? Que é essa questão da materialização das coisas. Então, quando você pensa em comer, quando você pensa em beber, quando você pensa... É o corpo mental inferior, que já está desenvolvido. No nosso ponto da evolução. Agora a gente precisa desenvolver mais. É evolução isso. Então a gente tem que começar a praticar mais essas energias superiores. Que é, de novo, o amor ao próximo, a caridade, o perdão,
o respeito, a compreensão. Quando você começa a desenvolver isso, você começa a limpar toda a energia negativa que tem. E assim, todo mundo tem energia negativa. Isso é normal. O que não é normal é manter isso por muito tempo. E chegou um ponto da evolução nossa que nós temos que transcender. Temos que evoluir. É limpar e limpar, né, Rafa? Agora vai ter que limpar. Não tem saída. Até esse tempo atrás, tudo bem, agora não pode mais. Então, a gente vai ter que limpar essa energia negativa. E desenvolver as energias mais positivas. Como que a gente faz isso? De novo, pelo autoconhecimento a gente faz isso. Começa a pensar diferente, começa a expandir mais, começa a buscar conhecimento, começa a estudar coisas que traz evolução, que traz crescimento. As pessoas estão muito paradas no campo material ainda. Certo? Só que elas têm que entender o seguinte, que a gente já falou aqui, ó, tudo vem da mente. O trabalho, a pessoa quer trabalhar em alguma coisa, ela pensa, fala, poxa, eu vou fazer isso, eu gosto disso, tal, e vai de atrás e o negócio acontece. Né? E ela vai estudar, e ela vai buscar conhecimento, e alguém vai ensinar ela, e tá tudo certo. Só que ela está esquecendo da questão espiritual. E a espiritualidade não é só religião. Então, o que está na religião é bem-vinda, mas tem muito mais que isso. E chegou o momento das pessoas expandir isso. Tem que expandir. Por quê? Porque chegou o momento que a gente não pode mais ficar parado. A gente ficou muito tempo parado. E esse tempo parado, o que ocasionou? Sofrimento. Muito sofrimento para as pessoas. Só que agora não dá mais. Então a gente vai ter que evoluir de uma forma mais rápida. Então, toda a questão, né, que a gente busca tem que expandir mais. O que as pessoas não perceberam ainda é que quando você está preso à matéria, buscando coisas materiais, você não consegue buscar coisas espirituais. Não consegue. Só que ao contrário, é diferente. Se você busca coisas espirituais, você consegue as coisas materiais. E consegue de um jeito muito mais fácil. Por quê? Porque você vai entender como é que o universo funciona. Como é que é o negócio. E aí vai ser muito simples se você conseguir as coisas. E aí coisas que você dava muito valor, você já começa a não dar. E aí você vai ser mais feliz, você vai ser mais alegre, você vai conquistar, né, as coisas de uma maneira mais feliz, mais em paz. Por quê? Você está desenvolvendo campo mental superior. Você ganha uma leveza, né, Rafa, em tudo que vai fazer. Você ganha mais saúde, né? Vai deixar das coisas, dos vícios mais rápido, porque você está elevando sua vibração. Você está elevando a sua evolução. E como a gente falou lá, né, a gente, como espírito, é uma bola de luz. Então, quanto mais luz a pessoa deixar chegar na matéria, mais as coisas serão fáceis de ser conquistadas e resolvidas. Só que essa luz, muitas vezes, não chega porque a gente está muito negativo. Então, as coisas para a gente resolver aqui, as coisas para a gente conquistar aqui, é uma trabalheira, é uma burocracia, é uma coisa de louco. Por quê? Vira tudo dificuldade, né? Sim, vira tudo dificuldade, porque a gente não está deixando a luz chegar. E como que deixa a luz chegar? Limpando a energia negativa. Desenvolvendo a mente superior. Desenvolvendo as virtudes de amor, gratidão, perdão, alegria. Então, quando a pessoa está alegre, ela está emanando luz para tudo quanto é lado. Limpando ele, limpando os outros. É assim que funciona. Geralmente as pessoas falam, esse tipo de gente não tem problema, acho que não tem problema. Todo mundo tem. Só que a forma que a gente encara essas situações
ganha uma outra dinâmica. A gente começa a ver as coisas de forma diferente. Então, nisso aí que eles chamam de problema, a gente chama de desafio. É um desafio e a gente vai atrás. Mas só que as coisas começam a aparecer para a gente resolver. A gente que eu falo é quem está nessa vibração, buscando essa vibração mais elevada. Pode ver, faz um testezinho simples. Tem certas coisas que você vê que você realiza, você resolve com uma facilidade qualquer coisa. Se E não você precisa, parar... e não precisa de grandes eventos, né, Rafa? São coisas muito, muito sutis, muito simples. E se você parar para analisar, você vai ver que aquele momento você estava feliz da vida, você estava alegre, você estava luz pura ali. Você estava emanando luz. O negócio resolveu assim, ó. Aí tem coisa que você não gosta de fazer, começa a reclamar, aí o negócio não vai. Por quê? Porque você parou de deixar a luz entrar. Porque é a luz. Que luz que é essa? Da tua própria alma, do teu próprio espírito. Que é amor, que é alegria. Então, você veja como a coisa começa a se tornar mais simples, entre aspas. Então, tudo aquilo que é problema, confusão, você começa a olhar como desafio e começa a resolver. Porque a solução aparece na frente. Né? E aí é alguém que traz alguma coisa, é alguém que te ajuda, é um conhecimento que você não tinha, que daí você passou a ter. É um monte de coisa. Por que isso acontece? Porque o universo quer que todo mundo evolua. E com problema, reclamação, sabe, aquela empurrar o negócio com a barriga, ninguém Só evolui. piora, né? Não tem evolução. Aí o universo está querendo te dar tudo lá para você evoluir, para você conquistar, para ver se você evolui, e nada. E nada. Mas primeiro tem que fazer o quê? Deixar a luz passar. Deixar a luz da a tua própria luz passar. Para ela passar, novamente, tem que não ter energia negativa. Não pode ter energia negativa. É regra do universo. Para isso, a gente está buscando se conhecer. E aí resolve os problemas, resolve as nossas crenças, resolve os nossos medos, os nossos bloqueios. A gente também tem que resolver tudo isso. Porque o espírito, né, não tem medo. Não tem medo de nada. Se ele sabe o que acontece, que é luz pura, é puro amor, vai ter medo de quê? Então, se a gente tem medo, bloqueou a luz. Né? Se a gente olha um problema, começa a reclamar, bloqueou de novo. Corta a conexão. Só vai aumentar, né, Rafa? Quanto mais você ficar naquela situação, só vai aumentar. Vai gerar mais e mais. Gera mais, porque você não consegue sair daquilo, porque você só vai sair daquilo a hora que entrar a luz. Aí chega alguém, te dá uma ideia lá, você, pô, aconteceu? Você está reclamando, está vendo a vida uma nhaca. Daqui a pouco chega alguém lá que o universo quer que você evolua e fala, ô, já pensou nisso? Fala, nossa, não tinha pensado, ó, que coisa boa. Ah, então vou fazer. Alguém te trouxe uma luz e aí você viu a luz no fim do túnel. A tua própria luz no fim do túnel. Mas antes você não conseguia enxergar. E essas coisinhas são muito sutis, né, Rafa? Acontece assim, ó, num vento. Se você tá ligado, você tá antenado nessas coisas, tudo vai ser uma resposta, tudo para você é uma informação o tempo inteiro. Qual que é um dos problemas que as pessoas começam a pensar demais? Pensam demais. Só problema. Né? Só problema. É problema aqui, é dívida ali, é uma coisa lá, é outra coisa lá. E aí o que acontece? Todo esse pensamento, né, bloqueia tudo quanto é coisa que possa vir, porque ele está gerando tudo energia pesada. É só problema. Só que se fica muito nesses problemas, o que vai acontecer? Essa energia vai materializar. Vai materializar no quê? Mais problema. Você está
criando problema, vai materializar mais problema. Vai ter mais, né? Exatamente, pode ver, é simples, né? A pessoa que só pensa em dívida, tem que pagar dívida e trabalha e ganha dinheiro e só paga a dívida. Por quê? Vai ter dívida. Ela só pensa em dívida, então ela está criando aquilo. Por mais que ela consiga pagar, ela não sai daquele vício, se torna um vício. A hora que ela parar a analisar que ela está criando aquela situação para ela mesma e trocar, parar de pensar em dívida, muda. Né? Muda, porque daí ela não vai atrair mais aquilo, ela não vai criar mais daquilo. Que é uma questão também de quem come demais, está criando aquilo. Ah, eu não quero comer. Tá pensando naquilo, entendeu? É energia. Então, se você... Já foi. Exato. Aí eu não posso comer hoje. Né? Eu não posso comer. Nossa, que vontade de comer aquele troço, mas eu não vou comer porque... Então, veja, ela está focada ainda em comer. Ela tem que trocar todo esse pensamento. Tem que trocar tudo. Não é parar de comer. Ela tem que comer melhor, por exemplo. Ah, eu vou... Mudou o pensamento. Ó. Isso é mudar o pensamento. Consciência, né? Trazer para consciência o que realmente é. Então, quando a pessoa pensa lá, ah, eu quero ganhar dinheiro para pagar dívida. Qual é o foco? É a tal da dívida. Se ela falar assim, eu vou ganhar dinheiro para investir, mudou o foco. Tá vendo como é que funciona? Muda o foco e aí você começa a atrair mais daquilo. Aí essa pessoa está lá, ah, eu não posso comer porque eu engordo, porque se eu comer uma alface eu engordo. Está numa neura, né? Está numa neura ali que é incrível. O que ela tem que fazer? Qual que é o pensamento correto? Eu vou comer só para me nutrir, por exemplo. Pô, muda toda a história, porque aí você vai enxergar o alimento de uma forma diferente. Você vai começar a perceber coisas que antes você não percebia. Mas quando você muda o jeito de pensar, realmente como que se deve. E é muito engraçado, e assim, quando entra nesse processo de dieta, muitas vezes não é nem fome, é sede, o corpo pedindo água, entendeu? É muito louco isso, é muito... Tem umas coisas assim que você começa a descobrir, que você começa a investigar, aí você pergunta para a pessoa, você toma água? Ah, não, então você vai passar a tomar água, começa a tomar água. Quando você sentir esse vazio de fome ou alguma coisa, estou com fome, toma água. Você não tem noção do que é isso. São coisas assim que... Então, fala, não, a gente vê que são mentes desequilibradas. São emoções desequilibradas. Tem que equilibrar. É a saída. Equilibrar isso aí. Equilibrar os pensamentos, controlar os pensamentos, controlar as emoções, equilibrar elas. Por que a gente está trazendo que existem esses corpos? Porque você pode equilibrar isso. Você não é o que você pensa. Você é o que o teu espírito emana. Né? Teu espírito emana só coisa boa. Só que aí no meio do caminho você começa a pensar um monte de coisa que não faz sentido. Porque você está desequilibrado, você está emocionalmente abalado com alguma coisa. E aí começa a refletir, a manifestar aqui no físico. É algo impulsivo que você faz, é alguma coisa que você fala e não queria falar, porque você está desequilibrado, está totalmente fora de harmonia. Só que a energia negativa, aquela energia mórbida, pegando, não quer saber. Não quer saber se você tem problema com alguma coisa. A energia não está nem aí. Então tem que começar essa mudança interna para manifestar as coisas que a gente quer. Né? Então você quer saúde, você quer estar em harmonia, primeiro você tem que olhar para dentro. O que você está pensando, o que você está sentindo. É as duas coisas que vai mudar a vida. Os pensamentos e os sentimentos. Está sentindo raiva? Está com problema. Tem um pouquinho de ciúme, está com inveja de alguém? Está com problema. Está arrogante, está ganancioso? Está com problema. Porque é energia negativa.
Se não mudar, vai ter problema na vida física. Vai ter, de qualquer maneira, porque vai manifestar. A energia vai ter que sair de algum lugar. Então, quando você tem, né, a ideia do autoconhecimento, como é que funciona as coisas, por que a gente traz autoconhecimento? Porque você começa a entender como é que você funciona. Começa a refletir, você começa a se observar, e aí você vai vendo, poxa, eu penso assim. Pô, não posso pensar assim, não é legal. Puta, tô com uma raiva. Ó, sentimento de raiva. Por quê? Aí você começa a entender, você, e aí você começa a mudar. E aí você vai chegar a uma conclusão que você vê que você tem raiva de alguém que nem merecia. Porque a raiva está dentro da gente, né? Então, ó, o ciúme está dentro da gente. Então, quando você tem esse conhecimento de expansão do tamanho que é o universo, não tem por que a gente ter essas coisas. Não tem, não faz sentido. Porque você cria a tua própria riqueza. Você cria a tua própria abundância. Você cria a tua própria saúde. Se você tem noção disso, por que você vai se importar com os outros? Tem por quê. Não faz sentido. Porque o mesmo... E é fácil a gente observar isso. O sol. O sol brilha para todos. Simples assim. Ele não brilha mais para um do que para o outro. Ele é igual. Se o cara tá lá meio-dia, vai torrar igual. Não tem essa. O universo, todo mundo faz parte de uma coisa só. Só que a gente, por ter uma visão muito pequena das coisas, a gente começa a entrar em conflito. A gente começa a entrar em conflito. A gente escuta muito assim, se negócio de trabalho, né, que a gente escuta bastante. Se fechar o mercado, não sei do que, vai ter tantos desempregados. Tá, ok, vai mesmo, mas só que o universo vai dar 3 vezes mais. As pessoas têm que começar a entender isso. Não adianta ficar brigando por migalha, sendo que o universo é abundante. Abundante até demais. Essa vibração, né? Tudo é questão do que a gente pensa, do que a gente sente. Se as pessoas verem, por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Comida, né? Por que as pessoas brigam por comida? Tem essa fome, essa miséria toda? Porque elas só enxergam a questão material. Elas só enxergam a questão material. Isso é fácil de perceber. Quer ver como é que funciona o universo? É assim, ó. Eu lembro que eu li alguma coisa que em 1800 e alguma coisa, aí fizeram um estudo que o que ia acontecer? O jeito que as pessoas produziam alimento, tá, iria faltar. Por quê? Porque o tanto de pessoas, a densidade demográfica das pessoas estava crescendo demais. E do jeito que as pessoas produziam alimento na época, não ia dar conta realmente do tanto de pessoas que estavam nascendo e a população crescendo. Só que esse cara que fez esse estudo, que viu, né, essa maneira, que teve essa visão materialista, não entendeu que o universo ia proporcionar algo que se chama tecnologia. Que aí, o que aconteceu? Mudou todo aquela visão. Não fazia sentido mais. Então, eu estou trazendo isso porque para as pessoas entenderem como é que o universo funciona. Gente, tá tudo. Né? Não, e assim, tá tudo programado, tá tudo certo. Se acaba um negócio aqui, nasce 10 aqui. E se a gente pegar ao longo da história, a gente vai ver que é isso. Há um tempo atrás, né, todo mundo andava de a pé. Bicicleta, cavalo, daqui a pouco os carros eram a meia dúzia. Hoje todo mundo tem carro. Olha como o universo funciona. É perfeito. Então, lá atrás, que a pessoa ia passar fome, que não ia conseguir produzir, veio um monte de tecnologia e arrumou tudo isso. Se já fez isso, por que não vai fazer daqui para frente? A gente não tem noção das tecnologias, do que vai mudar para melhorar a nossa existência aqui. A gente não tem noção do que vai vir. Só que, para vir, a gente precisa mudar. A gente precisa expandir. A gente precisa expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa consciência, começar a ver as coisas diferentes.
Por quê? Porque se o universo dá as tecnologias e as pessoas começam a usar de forma destruidora, aí não tem como, né? Pô, a gente pega quanta tecnologia interessante que tem na questão bélica, mas qual que é o problema? As pessoas só usam para destruir os outros. Aí o universo vai dar uma freada. Falei, ó, eu te dou uma tecnologia maravilhosa e você consertar qualquer coisa e aí você usa para destruir as pessoas? Então não tem como. E por isso que é o sofrimento, ó. Porque se as pessoas se abrirem pro amor que é o universo, tudo resolvido. Agora, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar. Isso faz parte. Mas vai mas a cair. gente também tem que retribuir, né? Fazer a nossa Exatamente. parte. Exatamente. É uma via de mão dupla. Ele dá, mas a gente tem que fazer. Só que aí que tá, né? O que a gente faz? Igual lá. As pessoas estão pegando uma tecnologia maravilhosa que ia resolver muitos problemas da humanidade e estão destruindo. Então, as pessoas estão usando de forma equivocada o que era para ser uma coisa muito boa. Falta consciência. Falta consciência. Só que, qual que é a ideia da gente trazer aqui? O universo tem conserto para tudo. Pode ter certeza. Não é possível que o Criador, na sua perfeição, fez alguma coisa e deixou escapar. Não tem como. Só que a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que buscar essa expansão para que as coisas se resolvam. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Buscar se conhecer. Parar de fazer besteira. Parar de prejudicar nós mesmos. Não é nem mais os outros. Parar de prejudicar nós mesmos. Então a gente tem que começar a desenvolver as virtudes mais elevadas. Que aí as coisas vão acontecer. A gente está falando de uma mudança planetária, mas começa consigo mesmo. Tua vida vai mudar da água para o vinho. Você vai ver as coisas aparecendo, você vai ver o sonho se realizando, vai abrir as portas, não tem como ser diferente. Muda a energia, muda a vibração, muda a manifestação. Qualquer coisa. Qual que é uma coisa também que pega nas pessoas? As pessoas não resolvem, né, certas questões dentro dela e aquilo vai se manifestar também. Por isso a gente está trazendo também o autoconhecimento. Às vezes a pessoa tem uma mágoa muito grande, aquilo vai manifestar, vai atrasar a vida dela, ela tem que resolver. Porque a mágoa, a gente só dá nomes aqui, mas é uma energia mórbida que está prejudicando o seu corpo astral. E está prejudicando tanto que vai chegar a um ponto que vai materializar aqui de alguma maneira. A gente Energia circulando o tempo inteiro, né, Rafa? O tempo inteiro. Sim, não importa se é positiva ou negativa, não quer saber. Só que tem as consequências para nós. Então, às vezes a pessoa é muito magoada com questão de infância, com qualquer situação, não importa. É uma energia que está lá, vibrando, girando. Vai chegar um ponto que vai... Está estagnada, mas está lá. Ela vai se materializar uma hora. Querendo ou não querendo. Só que ela está parada lá, estagnada, só que está te prejudicando, porque poderia ter outra energia ali, né? Não está deixando aquela questão que a gente falou, não está deixando a luz passar. Da tua própria... A pessoa não flui, não consegue fluir. Não anda, não vai para frente. E aí a pessoa não sabe por que não anda para frente em certa situação. Vai analisar, buscar o que é, é uma mágoa lá de 10, 20 anos atrás. É assim que funciona, vai fazer o quê? O que tem que fazer para essa mágoa? Tem que resolver ela. Tem que resolver. Tem que perdoar. Por isso que a gente fala tanto de perdão, amor e ajudar os outros. São 3 coisinhas que elevam a vibração de uma maneira que as pessoas não têm ideia. E começa a resolver problemas. Começa a resolver tudo. É a questão financeira que estava parada. É a questão do relacionamento que não vai para frente. Não sabe se vai, se fica. Entendeu? Por quê? Porque tem energias ali que estão te segurando.
Não deixa a coisa andar. É crenças que te limita a fazer certas coisas, né? É as emoções desequilibradas, as emoções reprimidas. Isso tudo está guardado no teu corpo astral, esperando o momento certo de se materializar aqui, mas ao mesmo tempo não deixa você sair do lugar. Olha que coisa louca. E é isso que a gente fala que causa o desequilíbrio. A pessoa está desequilibrada. É tanta energia negativa parada que ela se desequilibra. E quando ela se desequilibra, né, ela dá uma brecha para se materializar alguma coisa e faz um monte de besteira. Besteira em cima de besteira. E aí causa o quê? Essas besteiras que se materializam. Mais besteira ainda. Mais karma, mais energia negativa que gruda lá no corpo astral. Aí vai levar mais um tempão para limpar. A coisa é complexa, mas é assim que funciona. Isso quando não vem acompanhado dos vícios, das coisas, as coisinhas que a gente vem falando, né? Uma coisa puxando outra e vai virando aquela bola de neve. A gente é uma coisa só. Não dá para separar, a gente é uma coisa só. Então, às vezes, a pessoa não sai para frente por causa do vício. Mas o que é o vício? É a energia negativa travando. Trava, não adianta. Ali, né? É. Então, essas coisas precisam ser equalizadas, tem que ser resolvidas. Não tem saída. Quanto mais antes começar, melhor. Vai chegar um ponto que vai ter que resolver. A pessoa não vai aguentar mais tanto sofrimento. O nome disso é sofrimento. Não vai aguentar. E aí ela vai buscar resolver. Só que se ela demorar muito, vai uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Assim como se a pessoa trocar o foco, começar a fazer coisas boas, as energias boas vão crescendo também, igual uma bola de neve. É a mesma coisa. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que daí parou o sofrimento, aí é coisa boa. Mas tudo segue uma ordem. Não tem como a gente fugir disso. Às vezes eu vejo as pessoas falar, não quero pensar. Não tem como não pensar, né? Ou você pensa positivo ou você pensa negativo. Alguma coisa você vai ter que pensar. Ou você pensa em energia positiva ou você pensa em energia negativa. Não tem saída. E esse assunto, Rafa, para a gente vai render muita coisa, porque tem muito dentro dessa fisiologia da alma e muita coisa a ser explicada aí, né? Tem muita coisa. As pessoas vão ter que se abrir para isso. Não tem saída, porque vai resolver as coisas. Não adianta a gente tratar os sintomas só, que fique claro isso, não adianta tratar só sintomas. Claro que é bom, vai no médico, vai buscar a cura da doença, mas trata o doente que é a alma. Trata o doente que é a alma. Seja um vício, seja qualquer coisa. Começa a buscar esse tratamento da alma também. Complementa isso. Busca. Vai fazer a diferença. É o mais importante dentro desse processo, né, Rafa? Porque é o que acompanha a gente pela eternidade. Mesmo as pessoas não tendo entendimento disso. Entendendo, não entendendo, tá ali, tá acontecendo. Entendeu? Então, já é fácil da gente perceber uma coisa. Está acontecendo algo. Por que não buscar, né? Por que ficar só naquilo que a gente está enxergando? Está acontecendo algo, não se resolve. A gente vê, passa anos e mais anos e é tudo a mesma coisa. Cada vez pior o sofrimento. Mas só que quem já entendeu busca a solução onde tem a solução. E por incrível que pareça, está cheio de relatos aí que resolve. Se resolve. Mas tem que buscar se conhecer. Essa é a regra. Essa é a regra, não tem saída. Não tem saída. Você está dentro do universo, você está dentro de leis que o universo rege por ele mesmo, e não tem saída. Não tem saída. Ou aprende. Resolver, né? Resolver. É igual lá.
Você tem as leis de trânsito. É a mesma coisa. Quando você não segue as leis de trânsito, o que acontece? Um monte de besteira. É acidente, é isso, é aquilo. Por quê? Porque foi feito lá umas regrinhas de lei de trânsito. O universo é a mesma coisa. Ele tem as regrinhas dele e quem não seguir, vai acontecer um monte de acidente. Não adianta. Faz parte. Verdade. Mas o mais legal é que quem segue as regras está fora de tudo isso. E aí sim percebe que tem algo a mais, né, e que realmente funciona. Mas para isso tem que fazer. Vai ver. Vai buscar. Começa a olhar para dentro para você ver se você não vê um monte de coisa que está te atrapalhando e que você começa a resolver. Os monstrinhos começam a aparecer, né, Rafa? É difícil de olhar para eles, mas é preciso. Tem que olhar. Tem que olhar. E assim, aí que é uma coisa interessante. Quando a pessoa quer, realmente ela quer, as coisas começam a aparecer. As coisas aparecem. A pessoa mesmo tampa o olho dela e ela mesmo tira a visão. Ninguém vai fazer isso por ela. Por mais que apareçam pessoas, situações, tá mostrando ali, mas se a pessoa não quiser tirar, ela vai ter que tirar por ela mesma. Né? Não, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Só que o universo não pensa dessa maneira. Ele vai dar um jeitinho da pessoa tirar. E o jeitinho que o universo arrumou é o quê? Sofrimento. É doença para cá, sofrimento para lá, é questão financeira para lá, até a pessoa começar a se equilibrar, né? Se harmonizar. Muita gente só vai assim, né, Rafa? Ela fica naquela luta o tempo inteiro de estar contra, lutando contra o fluxo. Na verdade, então, o universo é sábio. Se ele colocou esse sofrimento é porque é assim que as pessoas andam. Infelizmente. As pessoas querem andar desse jeito, porque se fosse de outra maneira, com certeza o universo ia fazer outra coisa. Não tem como não ser diferente. Porque o universo é pura sabedoria, sabe tudo. Né? Sabe tudo, está em tudo, pode tudo. Não ia deixar algo que não fosse benéfico. Tudo é benéfico. Igual a gente falou aqui, a gente vê a doença como uma coisa horrorosa, mas no fundo, ela é um benefício maravilhoso. Em várias situações. Em várias situações. A pessoa parar de fazer besteira, para ela se limpar, para ela... Já está vindo direcionamento, né, Rafa? Já é uma clareza para você entender algo. Tudo que acontece é para evoluir. Então, se tudo que acontece é para evoluir, as pessoas têm que começar a pôr a mão na cabeça e raciocinar melhor. Raciocinar melhor. Né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é isso que o universo espera? A resposta vem. Mas vem mesmo. Aí se a pessoa aceita ou não aceita, aí é outra história. Né? Tem aquela história lá. Oh, veja como que é inteligente o universo, mas as pessoas não percebem. Vou pegar lá o exemplo. A pessoa que fuma. Né? Fuma, sabe que faz mal. Está escrito em tudo quanto é lugar. Na própria carteira de cigarro fala, não fume. Né? Causa câncer. Não estão nem aí. E é interessante isso, né? É muito interessante. Ah, vou morrer mesmo? Beleza. Então, veja o pensamento que as pessoas criaram, esse hábito, né? Ah, vou morrer mesmo, não sei o quê. Ok. Só que as consequências vai ser desastrosas. Porque não, porque não acaba aqui. Não para aqui. Né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, fulano fumou 80 anos e não morreu de problema de cigarro. Bom, foi um mérito dele, alguma coisa dele. Só que depois da morte ele vai ter as consequências, vai ter. Com certeza. Vai ter. Né? Então as pessoas pensam muito pequeno no aqui e agora. Mas elas têm que entender o seguinte, tudo quanto é ato vai ter as consequências. Tudo que a gente
gente planta, vai colher. O universo é assim, não tem saída. Né? E o que a gente tem que fazer é compreender, entender e começar a fazer diferente. Ou se quiser fazer igual também, não tem problema, só que vai ter as consequências, não adianta reclamar depois. E nem agora. Verdade. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que se equilibrar as coisas. Vai ter que se equilibrar. Né? Então, ou as pessoas começam a olhar para a espiritualidade de um jeito diferente e buscar se aprofundar como é que acontecem as coisas, para entender, ou o sofrimento vai começar a ficar pior. Mais penoso, né? Mais penoso, porque chegou um ponto de nós evoluirmos que não podemos mais ter energia negativa no planeta. Não vai mais existir essas energias negativas. Isso aí já fez parte, né, essa energia negativa já fez parte da criação até certo ponto. Só que daqui para frente o planeta próprio tem que evoluir. Então, e a evolução agora é não ter mais energia negativa. E quem tiver energia negativa vai sofrer em dobro. Não tem saída. Exatamente. Rafa, nós já avançamos meia hora. Ah, beleza. A gente, Foi bom gente... a prosa. Foi muito bom. E a gente Você vai dar deixar para a próxima. continuidade, né, Rafa? A gente vai continuar dando continuidade nesse assunto, porque para a gente dar uma conclusão, concluir isso. Na verdade, tudo tá junto, né? Então, por mais que às vezes... levar um entendimento maior, um aprofundamento melhor. Por mais que e depois fuja... Deixar as pessoas também quererem buscar isso. A gente traz e fica livre para aprofundar muito mais dentro disso aí. Por mais que seja assuntos mais, como é que pode dizer? Mais específicos, mas tudo é tudo, né? Tudo está dentro do mesmo contexto. Tudo faz parte da mesma coisa. Então, a gente tá trazendo as coisas para esclarecer, e a gente vai esclarecer muito mais coisas mais detalhadas, ok? Mas tudo faz parte da mesma coisa. Porque a gente falou no começo, toda a criação veio da mesma energia. Da mesma energia. Por isso a gente é a mesma coisa, vamos dizer assim. Porque é a mesma energia. Cada um se individualiza. Mas é a mesma energia. Então, se eu faço mal para o outro, eu faço mal para mim mesmo. Então, está tudo dentro de um contexto. Nada está fora de contexto. Tudo é a mesma coisa. O autoconhecimento auxilia dentro disso tudo. A espiritualidade se revela em cada detalhe. Será que as pessoas já perceberam que tudo está interligado? Porque o cara que faz o cafezinho, o cara que planta o café, é tudo uma cadeia só? É o cara que planta o café, o outro que colhe, o outro que processa, o outro que faz o pão, teve o cara que teve que plantar o trigo, aí para trazer o trigo teve que ter o carro, o caminhão, que tem que ter um mecânico. Olha, tá tudo ligado. Será que as pessoas não percebem isso? É tudo a mesma coisa. Aí se prejudica alguém ou alguma coisa, prejudica todo o sistema, toda uma cadeia. Então, o universo nos dá esse conhecimento. É só nós começar a olhar melhor. Porque se eu prejudicar... Né? Exato. E se a gente extrapolar isso para o pensamento, é pior ainda, porque um pensamento maldoso meu atravessa o planeta e pega todo mundo. Uma frase muito interessante que eu escutei e guardei. Enquanto existir, olha só como é que é. Enquanto existir uma criança na África passando fome, triste, o planeta não vai ser feliz. Porque aquela criança pensando, sentindo-se triste, está afetando todo mundo do planeta. Aquela energia que ela está gerando está pegando todo mundo. Aquela tristezinha que às vezes bate em você lá, nossa, porque eu fiquei triste? Pode ser
essa criança na África, triste, sentindo tristeza lá, com fome, porque a gente é toda uma coisa só, a gente está todo interligado. Da energia, né? Vamos pensar nisso. É refletir, trazer Não, as coisas para a não, consciência. não precisa ir lá tratar essa criança lá, alguém vai tratar, mas comece a mudar em casa, com o vizinho. Vamos melhorar o nosso padrão vibratório. Essa que é a questão. Verdade. Faz toda a Beleza? Então, ficamos diferença, para a né? próxima. Exatamente. A próxima a gente dá uma aprofundada Traz mais maior. coisas. Então, Exatamente. beleza? Obrigada, Obrigado, gente. gente. Até mais. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite.